Antes de largar minha profissão como dentista para me tornar desenvolvedor de software, eu achava que o meu currículo estava queimado. Eu achava que eu tinha perdido anos da minha vida com odontologia, achava que tinha muitas outras pessoas na minha frente por terem estudado alguma faculdade relacionada à área de TI ou desenvolvimento de software, mais especificamente, e que por isso nenhuma empresa ia querer me contratar. Mas eu descobri o contrário. E eu quero compartilhar nesse vídeo pelo menos 3 dos motivos pelos quais as empresas vão querer te contratar, justamente por você ter mudado de profissão. Primeiro motivo, habilidades diferenciadas. Na sua profissão atual, você provavelmente adquiriu habilidades que os nativos da área de TI não possuem, ou na verdade tendem a não possuir, né? E quando eu digo nativos da área de TI, eu quero dizer as pessoas que não estão mudando de profissão, as pessoas que foram direto para a área de TI, como desenvolvedores de software ou algum cargo relacionado. E eu também não enxergava as habilidades que a odontologia me proporcionou quando eu estava mudando de profissão. E você talvez também não enxergue, porque essas habilidades transferíveis tendem a não ser as habilidades mais superficiais da profissão. Odontologia, saber de dente, de cárie, de corpo humano, não parece ter nenhuma aplicação no desenvolvimento de software. Mas tem uma habilidade mais profunda que a odontologia me deu e que provavelmente qualquer profissão da área da saúde dá, que é saber lidar com os medos, com a angústia, com a dor das pessoas. A odontologia me deu mais empatia, me ensinou a lidar com gente. E isso é valioso em qualquer empresa. E por mais que você ache, assim como eu achava, que eu ia ficar só programando o dia inteiro, que eu não ia lidar com ninguém, que eu só ia mexer no computador, programando, como desenvolvedor de software, a realidade da profissão não é essa. Claro que a maior parte do tempo você fica programando, mas você lida com o empregador, quando você vai fazer uma entrevista, você lida com várias pessoas na entrevista. Quando você trabalha no seu dia a dia, você lida com equipe, você lida com outras pessoas. Você tem que entender o cliente final, o que ele precisa, o que ele espera, quais são as dores dele, quais são as aspirações dele, onde ele quer chegar, que problema ele quer resolver. Então você tem que saber se colocar no lugar dele. Isso tudo a odontologia me ensinou. Eu não tinha nada disso antes. Eu era muito ruim nesse aspecto, era uma habilidade que faltava em mim. Porque eu naturalmente sou mais atraído ao computador, a ficar fechado, recluso e tudo mais. E a odontologia me deu essa habilidade. Assim como provavelmente a sua profissão te dá alguma habilidade escondida, latente, que você talvez ainda não reconheça. Por exemplo, psicologia. Quem estudou psicologia tem uma habilidade enorme de entender pessoas. E como eu disse, qualquer profissão lida com pessoas. Desenvolvimento de software não é diferente. Então, quem fez psicologia tem uma habilidade valiosa na mão. Quem fez design, por exemplo, vai saber aplicar a parte gráfica, vai saber lidar com a combinação de cores, de formas e tudo mais, e criar aplicações, aplicativos, sistemas mais bonitos, sem precisar da mão de um outro designer, por exemplo. Claro que em uma empresa, provavelmente você vai ter uma equipe completa, mas mesmo assim é uma habilidade valiosa. Até para fazer apresentações para clientes, por exemplo. Então é uma habilidade valiosa. Quer mais exemplos fora o meu? E exemplos bem conhecidos de pegar habilidades de uma outra área e aplicar em área diferente? O Richard Thaler é o vencedor do Nobel de Economia, de não lembro que ano, mas ele aplicou a psicologia à economia para mostrar como a psicologia influenciava as decisões econômicas das pessoas. Outro exemplo é a Neri Oxman, e eu vi essa mulher em um documentário da Netflix chamado Abstract. Se você não viu, vale a pena ver. E ela estudou medicina por um tempo, não sei se ela se formou em medicina, mas ela estudou medicina, depois ela largou medicina, estudou arquitetura, se formou em arquitetura, fez PhD e tudo mais. E hoje o que ela desenvolve é um trabalho relacionando a arquitetura à parte biológica da medicina, fazendo arquitetura com componentes e materiais biodegradáveis e coisas assim. É muito interessante. Vale a pena ver também. Então você tem esses exemplos de pessoas que pegam habilidades de áreas diferentes para aplicar em uma única área e tem um diferencial valiosíssimo para as empresas e para os clientes finais também. Então não se engane, você com certeza tem alguma habilidade muito valiosa na sua mão. Segundo motivo, demonstra determinação e maturidade. Imagina que você tem uma empresa e precisa contratar funcionários para trabalhar lá.
quais qualidades gerais, fora as qualidades técnicas de cada cargo, né? Quais qualidades gerais você buscaria nas pessoas que você iria contratar? Provavelmente determinação, foco e proatividade estão entre essas qualidades, certo? E olha só, mudar de profissão prova que você tem essas qualidades. E todo mundo sabe disso. Tanto é que um dos maiores desafios que a gente enfrenta para mudar de profissão é a opinião das pessoas, dizendo que é loucura, que é arriscado demais, que a gente não vai conseguir. Além dessas qualidades, prova que você tem maturidade. Maturidade para saber o que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta, né? Autoconhecimento. Eu não enxergava nada disso quando eu estava largando o odonto para me tornar desenvolvedor de software. Eu ia para as entrevistas inseguro, achando que eu estava em desvantagem por estar mudando de profissão. Sem enxergar que eu tinha essas qualidades e sem enxergar que essas qualidades eram benéficas para as empresas. Quem me abriu os olhos para isso foi um psicólogo, através de uma outra pessoa que me falou tudo isso, né? Agora, todas as empresas vão enxergar essas qualidades em você só por você colocar no currículo que você teve uma outra profissão? Não, né? Não. Algumas empresas têm uma análise psicológica que pode ser que a psicóloga ou psicólogo detecte isso em você, essas qualidades em você. Mas muitas empresas não têm essa análise psicológica. E cabe a você mostrar para elas essas qualidades, contar a sua história, as dificuldades pelas quais você passa ou passou e como esses desafios e a superação desses desafios trouxe à tona essas qualidades suas. Ah, Matheus, mas colocando no currículo que eu exerci outra profissão, nem vão me chamar para entrevista. Depende de como você coloca no currículo. Mas isso eu vou te falar em outro vídeo, eu te explico isso em outro vídeo, tá? Mas dá sim, te chamam para entrevista e lá na entrevista você vai ter a oportunidade de contar a sua história com mais detalhes e demonstrar essas qualidades. Terceiro motivo, conhecimento sobre outra área. Por que a gente desenvolve software? De maneira geral, no final das contas, a gente desenvolve software para resolver problemas. E todas as profissões de todas as áreas têm um ou muitos problemas que podem e estão sendo resolvidos com alguma tecnologia, algum software, algum sistema. E o seu conhecimento nessa área pode agregar para a empresa que esteja oferecendo uma solução para esses profissionais. Foi o meu caso, quando eu trabalhei na primeira empresa em que eu fui contratado, ela estava desenvolvendo um software para a gestão de clínica odontológica. E o meu conhecimento sobre odontologia me ajudou a ser contratado porque eu agregava valor para a empresa. E durante o dia a dia do trabalho, eu conseguia compartilhar certos conhecimentos com as outras pessoas envolvidas no projeto que agregavam valor para o cliente final. Então é bem possível que você encontre empresas para as quais a sua profissão atual tenha valor mesmo que você vá atuar como desenvolvedor ou desenvolvedora de software. Então, para concluir, esses 3 motivos são diferenciais competitivos a seu favor. Então não fica inseguro ou insegura achando que está em desvantagem em relação aos outros profissionais nativos da área de TI e desenvolvimento de software. Pelo contrário, você adquiriu habilidades, qualidades e conhecimentos que vão ser transferidos, que vão ser aplicados no desenvolvimento de software e que muito provavelmente os outros profissionais não têm. Então acredita em você, você consegue. Tamo junto.